Sou Lauren Escobar, da Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho 2 livros publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Joacás, filho de Jeel, rei de Israel, dizendo: Vem, mecamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá: O cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro: De lá está, da tua filha por mulher ao meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Na verdade, feristes os edomitas e teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, fica em casa, porque provocarias o mal para caires tu e Judá contigo? Mas Amazias não quis atendê-lo. Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, reis de Judá, e meditaram armas em Betel-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel e fugiu cada um para sua casa. Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, filho de Bet-Semes, e veio a Jerusalém, cujo muro ele rompeu, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. 400 covados, tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que se achavam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. A morte de Jeoás, rei de Israel. Ora, mais os atos de Jeoás, que fez o poder e pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Descansou Jeoás com seus pais e foi sepultado em Samaria junto aos reis de Israel, e Jeroboão seu filho reinou em seu lugar. A morte de Amazias, rei de Judá. Amazias, rei de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Ora, os mais atos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laques. Porém, enviaram após eles homens até Laques e o mataram ali. Trouxeram-no sobre os cavalos e sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais, na cidade de Davi. Todo o povo de Judá tomou Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou Elate e restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Reinado de Jeroboão II de Israel. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar Samaria. Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Estabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície. Depois a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara
o Senhor em apagar o nome de Israel debaixo do céu, porém os livros por intermédio de Jeroboão, filho de Jeoás. Quanto mais altos de Jeroboão, tudo quanto fez seu poder, como pelejou, como reconquistou Damasco e Amate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Descansou Jeroboão com seus pais e com os reis de Israel, e Zacarias seu filho reinou em seu lugar. Reinado de Azarias de Judá. No 27º ano de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jocolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Tão somente os atos não se retiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Azarias é atacado de lepra. O Senhor feriu o rei, e este ficou leproso até o dia de sua morte, e habitava numa casa separada. Jotão, filho do rei, tinha cargo da casa e governava o povo da terra. Ora, o mais alto de Azarias e tudo que fez porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Azarias com seu pai, e o sepultaram junto a seus pais, na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Reinado de Zacarias de Israel. No 30º ano de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria 6 meses. Fez o que era mal perante o Senhor, como tinha feito seus pais. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, que fez pecar a Israel. Salom, filho de Jabes, conspirou contra ele, feriu-o diante do povo, matou-o, reinou em seu lugar. Quanto mais atos de Zacarias, eis que estão escritos nos livros das histórias dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, falou a Ageu. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão no trono de Israel. E assim sucedeu. O reinado de Salom de Israel. Salom, filho de Jabes, começou a reinar no 30º ano de Uzias, rei de Judá, e reinou durante 1 mês em Samaria. Subindo Tirsa, Manaém, filho de Gade, veio a Samaria, feriu ali a Salom, filho de Jabes, matou-o, reinou em seu lugar. Quanto mais atos de Salom e conspiração que fez, eis que estão escritos nos livros da história dos reis de Israel. Então Manaém feriu a Tise e todos os que nela haviam, como também seus limites desde Tirsa, porque não lá abriu, a devastou, e todas as mulheres grávidas fez rasgar pelo ventre. O reinado de Menahem de Israel. Desde o 39º ano de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar sobre Israel. Reinou 10 anos em Samaria, fez o que era mal perante o Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nadab, que fez pecar a Israel. Então veio Pu, rei da Síria, contra a terra. Manaém deu a Pu 1000 talentos de prata para que este ajudasse a consolidar o seu reino. Manaém arrecadou este dinheiro e Israel a pagar o rei da Síria, todos os poderosos e ricos, 50 ciclos de prata por cabeça. Assim votou o rei da Síria, não se demorou ali. Quanto mais atos de Manaém, tudo quanto fez porventura estão escritos no livro da história dos reis de Israel.
Descansou Manaém com seus pais, e Pecai seus filhos reinou em seu lugar. O reinado de Pecaias de Israel no 50º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar em Pecais, filho de Manaém, e reino sobre Israel em Samaria 2 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar Israel. Peca, seu capitão, filho de Ramanias, conspirou contra ele e feriu em Samaria, na fortaleza da casa do rei, juntamente com Agobe e com Arié. Com Peca estavam 50 homens dos gileaditas. Peca o matou, reinou em seu lugar. Quanto os mais altos de Pecaias, e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Reinado de Peca de Israel. No 52º ano de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, e reinou sobre Israel em Samaria 20 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglate-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel, Bet-Maca e Jonoá, e Guedes, a Azor e Gileade, a Galileia e toda a terra de Naftali, e levou os seus habitantes para a Síria. Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Ramalis, e o feriu e o matou. Reinou em seu lugar no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Quanto aos mais atos de Peca e tudo quanto fez, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. O reinado de Jotão de Judá, no ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, e rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zodoque. Fez o que era reto perante o Senhor, e tudo procedeu segundo fizera Uzias seu pai. Tão somente os atos não se tiveram, o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor. Quanto aos mais altos de Jotão, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros da história de reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, seu rei, e teu lugar reinou Acás, seu filho, reinado de Acás de Judá, no 17º ano de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto perante o Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até queimou o seu filho como sacrifício, segundo abominações dos gentios, que o Senhor lançará diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos dos outeiros, como também debaixo de toda a árvore frondosa.